Boa noite, caros alunos. Aqui, professor Afonso. Ok? Em continuidade à resolução de circuitos elétricos, nós vamos falar um pouquinho de divisor de tensão. Por que isso? Bem, aqui nós vamos entrar em uma aplicação direta em eletrônica. O que eu quis dizer com isso? Por exemplo, você tem uma bateria de 12 volts, tá? E você precisa de 3 volts. Você tem 12 e precisa de 3. Como é que você resolve o problema? Certo? A gente faz um divisor de tensão de tal jeito que aqui na saída entre o ponto A e o ponto B, que a gente vai chamar de tensão de saída, seja o tal dos 3 volts. Então a gente calcula aqui seria os 12 volts. Eu vou fazer um divisor de corrente de tal jeito que eu tenho os 3 volts que eu preciso dentro de um circuito qualquer. Ok? Como é que eu faço isso? Como vocês veem, isto aqui nada mais é do que um circuito série. Ok? Eu vou deduzir agora uma fórmula e depois a gente passa a não deduzir mais, aplica direto a fórmula. Ok? Então como é? Primeiro, vamos achar o I. Certo? Para eu achar o I, eu preciso do R equivalente. O R equivalente aqui, R equivalente vai ser igual a quê? R1 mais R2, ok? Portanto, I é o que? O I é o que? I é o que? V sobre R equivalente. Então, na realidade, I passa a ser V sobre o que? R1 mais R2. Ok, gente? Certo? Mas eu quero, na realidade, eu quero o VS, né? O VS o que? É o que? O I vezes R2. Certo? Então VS quem é? VS é o que? V em cima de R2 vezes I. Então seria VS, então, R2 vezes I. Então, tirando-se o I igual ao que? VS sobre R2. Igualando-se os dois, eu tenho que VS sobre R2 vai ser igual a quê? V sobre R1 mais R2. Okay? O que isso significa? Passa isso para lá e eu tenho a fórmula VS vai ser igual ao quê? Ao V vezes R2 sobre R1 mais R2. E esta vai ser a fórmula que nós vamos utilizar para resolução de circuitos de divisor de tensão. Doravante, simplesmente a gente adapta as coisas para cair aqui. Sim. No exemplo que eu dei, como é que é? Eu preciso de 3 volts, tenho 12 volts. Como é que eu resolvo? Bem, vou atribuir um valor qualquer para R1, por exemplo, 2 kilo ohms, e vou achar o R2. Aí eu tenho o 3 volts. Então como é que fica? Aplicando-se a fórmula, fica VS
o 3 volts que eu quero. Vai ser igual a V, o 12 que eu já tenho, vezes o que? R2, que eu não sei, certo? Certo? Dividido por quem? R1, 2 kg mais R2. Ok? Daqui vamos tirar o R2. Então como é que fica? Isso sobe, fica 3, que multiplica isso que vai subir, 2 kg mais R2 igual a o que? 12 R2. Faz a distributiva, 6 kg mais 3 R2 vai ser igual a 12 R2. Já invertendo, certo? 12 R2, certo? Passa o 3 para lá, menos 3 R2 igual ao que? 6K. Fazendo a conta aqui, fica 9 R2 igual a 6K. Portanto, R2 igual a quê? 6K dividido por 9 igual. Bem, 6.000 dividido por 9. 6.000 dividido por 9, eu vou fazer a conta. (666,6 ohms). 666,6 ohms. Então eu colocando aqui no valor de R10 os 6,66,6 ohms, eu tenho aquilo que eu me propus, a ter os 3 volts de saída. Simples, assim. Agora eu vou fazer um exercício desse modelo. Muito bem. Aquilo que nós deduzimos eu coloquei aqui ao lado, que é o nosso circuito série padrão, com a nossa fórmula. E a nossa proposição é o seguinte: eu tenho uma bateria de 30 volts e eu quero 20 volts, certo? Eu sei que a soma das resistências 30 kΩ, então eu quero descobrir que valor eu vou colocar para R1 e que valor eu vou colocar para R2. Ok? Certo? Então, vamos pegar a nossa fórmula, certo? E vamos lá. Vs igual a quê? V vezes R2 sobre R1 mais R2. Ok? Substituindo-se pelos valores que eu tenho. Então, Vs 20 igual V 30. R2, eu quero descobrir R2 sobre R1 mais R2. Isso é dado do problema. 30 kΩ. Então vamos colocar aqui 30 kΩ. Bem, esses 30 morreram, ó. Mas o quilo ainda ficou, certo? Então R2 vai ser igual a quê? A 20, só 20 kΩ. Muito bem, já conheço R2. Como eu sei que R1 mais R2 é 30, então como é que fica? R1 mais 20 kg igual a 30
quilo, certo? Passa para lá, negativo. Então R1 igual a quê? 30 menos 20 igual a 10 kilo ohm. Então a solução do nosso problema ficou o seguinte: o circuito que atende às minhas necessidades são aqui 10 kilo ohm e aqui 20 kilo ohm. Certo, senhores? Simples, certo? Ponto. O que eu tenho agora é um divisor de tensão com chave seletora, isto é, eu posso ter várias tensões de saída conforme for o meu interesse. Por exemplo, se eu colocar a chave seletora na posição B, o meu VS vai ser igual a VAB, ok? Isto é, VR1, V em cima de R1, ok? Se eu colocar a chave na posição C, aqui, ó, na posição C, o que eu tenho? O meu VS vai ser igual a VAC, isto é, V, o que? R1 mais R2, ok? E se eu colocar a minha posição na chave seletora 3, ok? O meu VS vai ser VAD, certo? Isto é, a tensão em cima de R1 mais R2 mais R3, ok? Tensão em cima desses dois, em cima desse, mais esse é o próprio V, certo? É o próprio V, certo? Então o VS é o próprio V, ok? O que nos leva à seguinte conclusão óbvia, que a tensão que eu posso manobrar num circuito divisor de tensão vai desde 0 volts aqui até o máximo da fonte, certo? Vai sempre de 0 até V, o máximo da fonte. Dada essa teoria, vamos a uma aplicação disto aqui. A proposta é a seguinte: eu tenho esse circuito com uma chave seletora de 1, 2, 3, 4 posições. Então eu quero saber a tensão de saída entre o ponto A e B, a tensão de saída entre o ponto A e C, a tensão de saída entre o ponto A e D e a tensão de saída entre o ponto A e E. A tensão de saída entre o ponto A e E nós já sabemos, certo? 17. Então essa já está respondida. Então VAE igual 17 volts. Agora vamos calcular o VS para cada situação aqui. Então a primeira situação na posição B. Então eu quero saber o que? O VAB, ok? Pela fórmula nós temos V 17 vezes o que? R2 é 2,7K, 2,7K dividido pela soma de todos, certo? Pela resistência equivalente, soma de todos. Então vamos lá, 1,5, 2,5, vamos começar por baixo, 2,7, certo? Com 3 dá 6,
6K, 7K, 8,5K. 8,5K. Ok? Muito bem? Esse K corta com esse K. Vamos fazer a conta, certo? Nossa conta vai ser 5,4 volts. 5,4 volts. Ok? Portanto, VAB, então, VAB igual 5,4 volts. Ok? Ganhando espaço na lousa. Na posição VS, na posição 2, que é VAC, na posição 2 aqui, VS, VAC, portanto, VAC vai ser igual. Vamos à nossa fórmula. V17 vezes R2. R2 para nós agora passa a ser a soma desses dois, olha. Passa a ser a soma desses dois. Soma desses dois é 6K. Certo? Dividido pela soma de todos, que nós já fizemos. 6, 7, 8,5. 8,5K. Certo? Corta o K. Corta o K. Vamos fazer a conta. 17 vezes 6 dividido por 8,5. 17 vezes 6 dividido por 8,5 dá 12 volts. 12 volts. Então, VAC igual a 12 volts. Bem, o próximo é uma mera questão de você calcular a diferença, mas eu vou fazer pela fórmula. Certo? Seria esse mais esse que dá 12 mais 17,4. Para a posição 3, posição 3, aqui ó, VAD, igual, vamos lá, V17, esse aqui, certo? Vezes o que? R2. R2 para nós passa a ser a soma desses três, que é 7K, ok? Dividido pela soma de todos, 8,5K. Corta o K, fazemos a conta, 17 vezes 7 dividido por 8,5, 17 vezes 7 dividido por 8,5 dá 14 volts, ok? Então, VAC igual a 14 volts, ok? Na posição 4 nós já fizemos, está aqui, 17. E assim nós resolvemos um problema que em princípio parece uma coisa do outro mundo, mas você usando esse simples conhecimento aqui, certo? Está resolvido o nosso problema.